Bom dia, pessoal! Matéria da Folha. Moraes suspende decretos do IOF de Lula e do Congresso e chama reunião. Resumo da matéria. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta sexta-feira os decretos do presidente Lula e do Congresso Nacional, que tratavam do aumento do imposto sobre operações financeiras IOF. A decisão, que tem caráter provisório, visa resolver o impasse entre os poderes e estabelecer uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho, às 15 horas, no STF. Participarão do encontro representantes do Executivo, do Legislativo, da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União, além dos partidos que entraram com ações no tribunal. O conflito começou em maio, quando o governo editou decretos elevando as alíquotas do IOF para operações como compras internacionais, remessas ao exterior e empréstimos, com o objetivo de aumentar a arrecadação em até 40 bilhões de reais até 2026. A medida gerou críticas do mercado financeiro e do Congresso, que aprovou um decreto legislativo para derrubar os aumentos, algo que não acontecia desde o governo Collor em 1992. O governo então recorreu ao STF, alegando que o Congresso feriu a separação de poderes. Na decisão, Moraes destacou que o Executivo tem competência para alterar o IOF, mas não pode usar o imposto apenas para fins arrecadatórios, e sim para regulamentar o mercado. Como o próprio Ministério da Fazenda admitiu que o objetivo era reforçar as contas públicas, houve indícios de desvio de finalidade. Já o decreto do Congresso, segundo o ministro, também extrapolou suas atribuições ao sustar os atos presidenciais sem análise judicial prévia. A suspensão mantém temporariamente as alíquotas anteriores aos decretos de Lula. Por exemplo, o IOF para compras no cartão de crédito no exterior voltou a ser 3,38%, era 3,5%. E remessas para terceiros do exterior retornaram a 0,38%, contra 13,5%. Já empréstimos empresariais tiveram suas taxas reduzidas aos patamares de 2007. Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota, demonstraram disposição para negociar. O Planalto defende que o aumento do IOF é essencial para cumprir as metas fiscais, enquanto o Congresso insiste em cortes de gastos. A ministra Gleisi Hoffmann alertou que, sem o tributo, o governo terá que contingenciar mais recursos, afetando programas sociais. Já Mota sugeriu reduzir emendas parlamentares em troca de ajustes nas despesas. A audiência do dia 15 será crucial para definir o futuro do IOF. Se não houver acordo, o STF decidirá se os decretos de Lula serão invalidados ou restaurados. Enquanto isso, Moraes reforçou a necessidade de harmonia entre os poderes, citando o artigo 2º da Constituição, que prevê independência e colaboração entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Matéria de O Globo. Hamas aprova pontos principais para a trégua avalizada pelos Estados Unidos. Resumo da matéria. O grupo palestino Hamas aceitou os pontos principais de um plano de cessar-fogo para a faixa de Gaza, mediado pelos Estados Unidos e apoiado pelo presidente Donald Trump. A proposta prevê uma trégua de 60 dias, a libertação de reféns israelenses e a retomada da ajuda humanitária no território devastado pela guerra. O Hamas afirmou em comunicado que deu uma resposta positiva aos mediadores Catar e Egito
e está pronto para iniciar negociações imediatas sobre a implementação do acordo. O plano, que já havia sido aceito por Israel, inclui a libertação escalonada de 10 reféns israelenses ainda vivos em Gaza e a entrega dos corpos de 18 outros que morreram no cativeiro. Em troca, Israel libertaria um número não especificado de prisioneiros palestinos. A ajuda humanitária seria retomada por meio da ONU e de outras organizações internacionais, evitando a polêmica Fundação Humanitária de Gaza, criticada por supostos desvios. Um dos pontos decisivos para o avanço das negociações foi o papel de Trump como garantidor do acordo. O presidente americano se comprometeu a assegurar que Israel não rompa a trégua e que as partes cumpram seus compromissos, incluindo a libertação de reféns e o envio de ajuda. Trump afirmou em suas redes sociais que esperava uma resposta do Hamas até o final de sexta-feira, dia 4, e alertou que sem um acordo a situação só vai piorar. No entanto, o Hamas pediu pequenos ajustes na redação do texto, sem alterar o conteúdo principal. O grupo também busca garantias de que as negociações durante a trégua levarão ao fim permanente da guerra, algo que Israel resiste em aceitar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu insiste que o Hamas deve ser desarmado antes de qualquer solução definitiva. Enquanto isso, os combates continuam em Gaza. Nas últimas 24 horas, bombardeios israelenses mataram mais de 100 palestinos, incluindo civis em filas por ajuda humanitária. A ONU alerta que 85% da população do enclave está deslocada e enfrenta fome extrema, classificando Gaza como o lugar mais faminto da Terra. A reunião entre Netanyahu e Trump, na próxima segunda-feira, dia 7, em Washington, será crucial para definir os próximos passos. Se o cessar-fogo for implementado, será a primeira pausa significativa nos combates desde março, quando um acordo anterior foi rompido. Enquanto isso, famílias de reféns israelenses pressionam por um acordo imediato, enquanto palestinos em Gaza clamam pelo fim de uma guerra que já matou mais de 57 mil pessoas, segundo autoridades locais. Matéria do Estadão. Antes de cúpula, Lula volta a sugerir moeda comum do BRICS. Resumo da matéria. Em vésperas da cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reacendeu a proposta de criação de uma moeda comum para transações comerciais entre os países do bloco, como alternativa à dependência do dólar. A ideia defendida publicamente por Lula desde 2023 visa reduzir custos e desafiar a hegemonia do sistema financeiro ocidental, mas enfrenta resistências técnicas e políticas, incluindo ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas punitivas a países que busquem minar o dólar. Durante a abertura da 10ª reunião anual do novo Banco de Desenvolvimento, NDB, Lula destacou a necessidade de uma nova fórmula para o comércio global, evitando repetir no século XXI as assimetrias do século XX. Ele reconheceu os desafios, como a complexidade técnica e divergências entre os membros do BRICS, mas insistiu que a discussão é essencial. A proposta agrada especialmente a China, Rússia e Irã, países sob sanções ou em rivalidade econômica com os Estados Unidos, mas foi temporariamente deixada de lado pelo governo brasileiro para evitar atritos com Washington e a percepção de que o BRICS é um bloco anti-ocidental.
Enquanto isso, o Brasil buscou priorizar medidas mais pragmáticas, como o uso de moedas locais em trocas comerciais e acordos de swap cambial, como o de 26 bilhões de dólares com a China. O NDB, presidido por Dilma Rousseff, já destina 30% de seus empréstimos a moedas alternativas ao dólar. E o bloco avança em sistemas de pagamentos digitais como o BRICS Pay para reduzir a dependência do sistema SWIFT. Especialistas, no entanto, consideram improvável uma moeda comum no curto prazo, citando a falta de integração econômica entre os membros. Apenas 18% do comércio do bloco é interno. E as disparidades macroeconômicas, como a inflação controlada da China versus a volatilidade do real brasileiro. O discurso de Lula também reflete tensões domésticas, como o embate com o Congresso após a derrubada do aumento do IOF. Ao vincular a austeridade fiscal ao aumento da desigualdade, o presidente sinalizou que busca no BRICS um espaço para defender modelos alternativos de desenvolvimento, alinhado a críticas ao unilateralismo dos Estados Unidos, tema reforçado por Dilma Rousseff em seu discurso no NDB. A cúpula do BRICS, que ocorre nos dias 6 e 7 de julho, deve formalizar avanços incrementais, como a expansão do uso de moedas locais e a criação de sistema de pagamentos independente. Mas a moeda comum permanece como uma aspiração de longo prazo. Lula confirmou que os estudos técnicos seguirão, com resultados possíveis apenas em futuras reuniões. Enquanto isso, o bloco enfrenta o desafio de equilibrar ambições geopolíticas com realidades econômicas divergentes, sob o risco de se tornar um fórum mais simbólico do que efetivo. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!